Olá! Hoje vamos apresentar um seminário sobre vacina de DNA recombinante. Então, este é um seminário, como já citado, apresentado para a composição de nota do componente molecular bioquímica médica 1 da Universidade Federal da Bahia. Os discentes são Amanda Muniz, Carolina Teles e Rafael Bento. Então, para começar, a gente precisa entender o que é vacina. Então, vacina é um preparado que contém, dentre seus ingredientes, partes do patógeno. Essas partes podem ser vivas, mortas ou atenuadas. Por conter apenas partes do patógeno, não é capaz de gerar um desequilíbrio a nível de doença, mas é capaz de induzir uma resposta imunológica humoral, no caso das vacinas mortas, e celular, no caso das vacinas vivas ou atenuadas. Então, falando resumidamente sobre os tipos de vacina, temos dois grupos principais: as vacinas replicantes e as não replicantes. As vacinas replicantes, também chamadas de vivas atenuadas, são aquelas que utilizam antígenos de organismos vivos ou atenuados. São consideradas mais efetivas por permitirem a replicação do patógeno no nosso organismo, mas apenas a nível de induzir uma resposta imunológica adaptativa. As vacinas não replicantes utilizam organismos mortos em sua composição. São consideradas menos efetivas por não permitirem essa mesma replicação do patógeno no nosso corpo, logo induzindo uma resposta imunológica menos efetiva, quando em comparação com as vacinas replicantes. Aqui nessa imagem nós temos, rapidinho, alguns tipos de vacinas que foram utilizadas contra a recente pandemia da Covid-19, como vacinas com vírus, vacinas genéticas, vamos falar mais adiante, vacinas de vetor viral e vacinas à base de proteínas. Agora a gente precisa entender um pouquinho sobre o que é vacina de DNA. Então, as vacinas de DNA são aquelas que utilizam sequência genômica do organismo, o qual queremos desenvolver aquela proteção. A primeira vacina de DNA foi descrita em 1990, quando um plasmídio contendo um gene repórter, lembrando que gene repórter é aquele que expressa o fenômeno, para que a gente possa mensurar se ele funcionou ou não, para a enzima alfa-galactosidase, expressou proteína, a função do gene repórter, após a inoculação direta no músculo de camundongos. Posteriormente, a introdução de DNA que codifica uma proteína imunogênica do vírus influenza, também em camundongos, comprovou sua imunização protetora contra a influenza. Esse tipo de vacina é muito vantajosa, pois fornece ao organismo hospedeiro, ou seja, aquele que recebe o DNA do patógeno, a informação genética necessária para a construção do antígeno, com todas as principais características para a geração de uma resposta imune muito efetiva. Temos essa imagem aí, que é da Zika-Covid, que foi utilizada na recente pandemia do Covid-19. É uma vacina indiana que tem como tecnologia o DNA, e nos testes feitos se mostrou muito eficiente, porque foi de fácil transporte e armazenagem, que eram fatores que estavam dificultando a vacinação da população indiana. Bom, agora vamos falar o que é DNA recombinante. Então, DNA recombinante, ele consiste em DNA que possui duas ou mais fontes gênicas, ou seja, ele tem genes de dois ou mais organismos. Um organismo que possui DNA de outro é chamado de transgênico. Então, é exatamente isso que temos aqui, um transgênico. Essa modificação é possível através da ferramenta de manipulação genética chamada enzima de restrição. O passo a passo vai ser citado depois. Essas enzimas são capazes de cortar os genes de forma bem específica, como a gente pode ver na imagem aqui do lado do gene alvo, e permite, assim, sua substituição por outro que seja de interesse naquela situação. Outra enzima muito importante, como a gente pode ver na imagem também, desse processo é a DNA ligase. Essa é responsável por unir as duas partes, o gene de interesse, que a gente está vendo na linha azulzinho, e a estrutura já existente do DNA no qual o gene está inserido. O DNA recombinante é, atualmente, muito utilizado para a criação de organismos transgênicos como alimentos, buscando melhorar suas características, mas também para investigação forense, intervenções terapêuticas e outros estudos gênicos. Então, como foi citado anteriormente, essa tecnologia do DNA recombinante permitiu que nós pudéssemos, a partir dessas enzimas de restrição, desse conhecimento, usá-las para fazer recortes específicos dentro do DNA de alguns seres, para poder, através da engenharia genética, formar esses seres de DNA recombinante. Pode passar, por favor. Então, a vacina de DNA recombinante, segundo Saad Petrovsky, ela é formada a partir de um plasmídio e sua expressão contendo genes que codificam um ou mais antígenos imunogênicos de interesse. Uma vez que esses plasmídios recombinantes estiverem dentro das células hospedeiras, o gene alvo será transcrito. Então, a diferença principal aí dessa vacina é que seu mecanismo, ele utiliza o próprio DNA, que a gente vai ter um conjunto, um código específico,
que quando em contato com a proteína-alvo, né, já vai ter uma resposta específica que nós vamos ter a partir dessa manipulação do gene anterior. Então, essa é a maior diferença aqui da vacina de DNA recombinante, que ela é feita a partir do próprio DNA recombinante. Aqui nós temos um vídeo que explica o passo a passo de como é feita essa recombinação gênica, ou seja, nós vamos fazer o recorte com a enzima de restrição ou endonuclease de restrição. Vamos fazer um recorte específico do código genético. Essa enzima ela reconhece, né, qual a sequência necessária a ser cortada. Então, vai fazer esse recorte do vírus escolhido e, em seguida, vai fazer o recorte com a mesma enzima, com esse plasmídium, que apresenta esse DNA circular muito apresentado em bactérias e em leveduras. Então, aqui a gente está vendo a ação dessa enzima de restrição, fazendo o recorte em uma sequência específica de bases nitrogenadas, como a gente está vendo aí agora na imagem. E aí, essa retirada desse código genético de interesse, né, é a única parte que vai interessar a gente, que vai expressar aquele gene específico, vai ser implantada aqui no plasmídio, que também já teve o seu recorte somente da região que teria de interesse, para que essa nova molécula, agora uma molécula de DNA recombinante, possa apresentar as características específicas de produção do antígeno. E aí, essa colinha que estão mostrando aqui nessa animação seria justamente a DNA ligase, que é a enzima responsável por unir essas bases nitrogenadas e fazer com eficiência a recombinação gênica. Nós vamos até mostrar depois desse slide aqui como funciona, né, a ação dessa DNA ligase. Aqui a gente consegue ver uma dupla hélice de um DNA, e aí vemos também as bases nitrogenadas de citosina e guanina ligadas, com ligações por pontes de hidrogênio, e timina e adenina também ligada por pontes de hidrogênio. Mas o mais interessante aqui para a gente nessa imagem é o que está grifado nesse retângulo verde, onde está mostrando o carbono 5 de uma pentose sendo ligado ao carbono 3 de outra pentose, de um ácido desse, né, de um ácido nucleico, na mesma fita de DNA. E essa área em laranja é justamente uma ligação fosfodiéster. E é justamente isso que a enzima DNA ligase vai fazer. Vai pegar os dois recortes de código genético específicos, vai realizar essa ligação aqui fosfodiéster e vai fazer com que essa recombinação seja feita da melhor maneira para que possamos ter, né, uma molécula já com seu genoma modificado através dessa engenharia e que ele expresse aquilo que foi planejado anteriormente. Pode passar, por favor. Aqui são alguns passos para a fabricação, né, da vacina de DNA recombinante. Tem a extração do DNA de ambas as moléculas, como já vimos anteriormente. Tem a purificação desse DNA, por quê? Aí nós vamos retirar desses vírus os genes que não for do interesse da gente, para replicação viral, no caso, para replicação desse DNA, para evitar que possíveis outras expressões possam comprometer o resultado da fabricação da vacina. Então, somente são deixados os vírus para a replicação dessa molécula que vai ser recombinada. E a partir do momento que nós fazemos essa purificação, pegamos somente aquela parte específica, vamos fazer a recombinação, como foi mostrada anteriormente pela animação, e fazer a transformação bacteriana. A transformação bacteriana é justamente o momento em que esse plasmídio, né, ele vai reconhecer esse implante que foi feito com outro código específico e ligado através da DNA ligase, e aí vai passar a ser produzida o antígeno dentro dessa molécula já recombinada, com DNA já recombinado. Em seguida, tem a amplificação e clonagem, que nada mais é do que a replicação dessas moléculas, para que possamos ter em larga escala aqui essa molécula já recombinada com os genes que escolhemos. E em seguida, a triagem, para ver se todas elas que foram clonadas estão apresentando esse mesmo genoma, as mesmas características, para que possam apresentar também o mesmo antígeno. Em seguida, é feito o isolamento dessas moléculas, para que possam depois ser acrescentadas, né, as outras substâncias necessárias, e aí a gente vai ter como resultado de todo esse processo um preparo biológico, que é a vacina, contendo organismos recombinantes que vão codificar, né, a partir do seu DNA, o antígeno. E a partir do momento que essa substância entrar em contato com o nosso corpo, nós vamos ter uma proteína que vai reconhecer especificamente aquele genoma e vai ser como ocorre na infecção mesmo. Então, esse contato da enzima com essa molécula já modificada vai fazer com que nosso corpo produza o anticorpo a partir daquele antígeno que foi inserido. Pode passar, por favor. As vacinas recombinantes, como já foi dita, são feitas a partir do vírus geneticamente manipulado, os quais contêm os genes de outros vírus. Os vírus mais utilizados para a produção de vacinas são aqueles cujo genoma extenso na fabricação da vacina permanecem ser eliminados por qualquer genes que não sejam essenciais para a replicação viral, e em seguida são introduzidos aqueles que
em seguida introduzindo aqueles genes de outros vírus, tendo o resultado de vírus recombinante, que codifica a partir do DNA o antígeno, isto é, a substância que irá introduzir a produção de anticorpos que inativam o vírus causador da doença. E entre as vantagens deles, no caso do DNA com recombinante, é a rápida produção, que leva em conta o custo de produção das vacinas gênicas, comparado às outras. Em larga escala, ela é menor e ela possui proteínas recombinantes e peptídeos sintéticos. Ela é mais fácil de manter controle de qualidade, visto que não precisa de refrigeração e pode ser feita por liofilização, no caso, que seria você criogenar através do vácuo. Outra vantagem dessa vacina também é a questão que ela estimula a produção de linfócitos T, que são responsáveis por identificar e matar células infectadas. Ela tem alta estabilidade, no caso, ela foi projetada para gerar resposta imune humoral e, teoricamente, curar doenças infecciosas. Contudo, tem alguns malefícios, que eu vou citar mais adiante, que podem causar alterações mutagênicas e que seriam uma desvantagem em relação a essa vacina. Outra fator é que ela é segura e de baixo risco. No caso, existe a introdução por via intranasal ou vias respiratórias, contudo, ela não é feita ainda em humanos, e sim por animais, que eu vou citar bem mais adiante, e ela também são bem toleradas ao organismo humano, teoricamente falando, pelos testes feitos, mas a desvantagem dela é que ela tem baixa imunogenicidade, que no caso ela não tem uma capacidade de provocar resposta imune suficiente para anticorpos e medicamentos. Ela também tem um alto custo na questão de oferecer uma série de desvantagens comparadas às vacinas clássicas, em termos econômicos, por utilizar tecnologias mais avançadas e você manipular o gene precisa de uma máquina melhor. Anteriormente, a questão das mutações da doença, no caso, né? Ela tem dificuldade de reconhecer e selecionar e colecionar parte do DNA do agente que se quer combater, e também ela induz a resposta imune integrada ao DNA cromossomo do hospedeiro, causando mutações que poderiam levar ao aparecimento de cânceres, alergias ou outros tipos de doenças. Pode passar. Aqui eu peguei, no caso, um comparativo com outros tipos de vacinas, que na atenuada, no caso, utiliza o vírus ainda um pouco ativo, só que bastante enfraquecido, ou fragmentos do vírus. Ela pode causar desvantagens como reações inflamatórias, perigos de doença, mas nada muito grave. A vacina inativa, no caso, como já diz, o vírus inativo, ou a doença inativa, e requer reforço, no caso, sempre. E a recombinante, no caso, tem a produção de linfócito T, como eu já falei, o CD4 e o CD8, e a citocina a produção de anticorpos, né? E a desvantagem dela é que a imunização é limitada e age apenas componentes proteicos do patógeno. Pode passar. Aqui eu selecionei alguns tipos de introdução que são mais utilizados para o DNA recombinante. O primeiro é que é o ar comprimido, que ele utiliza a força do líquido através dos orifícios, que penetra na pele, mas não é nada que fere a pessoa, nada do tipo. Tem a questão do adesivo também, que utiliza antígenos, plamídeos, polímeros dentro desse adesivo e que cola na qualquer superfície do corpo. Pode passar. Tem outras vias de entrada também. Tem a intramuscular, como eu já mencionei, que é a questão da pistola. Também utiliza a Gene Gun, que seria mais cara, mas só que não valeria a pena utilizar. Tem a subcutânea, a oral, intradérmica, intravenosa, intraorbital e via mucosa. Todas essas podem ser utilizadas. Continue. Como eu já disse, não existe vacinas ainda utilizadas para humanos. Contudo, existem vacinas veterinárias que são legalizadas. Entre elas está a do vírus Nilo ocidental, que é para cavalos, a do vírus necrose hemopoética, que seria para salmão, no caso, e tem a vacina para câncer maligno pameloma em cães. O que tem são pesquisas feitas para vacina para doenças como herpes, vacinas para diarreia e para tuberculose e também para câncer, no caso, que vai ser mais abordado na questão da terapia gênica. Pode passar. No caso da aplicação da vacina recombinante, pode ser tanto para terapias, como eu já falei, que são, vacina tem o objetivo de controlar infecções crônicas e doenças degenerativas instaladas no indivíduo a ser tratado, e, no caso, utiliza o DNA desses vetores vivos na instância de introduzir informação genética no hospedeiro e encarregar de produzir proteínas que irão desencadear a resposta imunológica capaz de reverter o quadro infeccioso da pessoa. E na questão dos transgênicos, são utilizados na questão dos alimentos, na maioria das vezes. No caso, ele tira uma parte do DNA da pessoa, ou do alimento, e insere o que você quer para aumentar talvez o sabor, aumentar talvez a textura, aumentar talvez também o tamanho
do alimento. Contudo, tem a questão da desvantagem que seria reações alérgicas, também pode provocar mais tarde a questão de cânceres, só que não é nada muito comprovado ainda, né? Isso é coisas espontâneas e acontece com algumas pessoas ou não. Pode passar. Essas são nossas referências e obrigado por acompanhar a gente.